Passamos ao processo 13.068, é esse? É 130.673. Perdão, 130.673. Continua como relatora, nobre conselheira Dulcinea Benedito de Araújo, quem concede a palavra. Obrigada, Excelência. Agora são os autos de inspeção por solicitação da DAFO, Comunicação Interna 639, considerando disposto na papeleta de julgamento, noticia que a Prefeitura de Epitaciolândia, até o segundo quadrimestre de 2018, não fez a recondução da despesa com pessoal ao limite legal, contrariando o artigo 23 da Lei Complementar número 101/2000. Após a distribuição dos autos, em 5 de novembro de 2018, e posterior envio à DAFO, a segunda inspetoria apurou que, embora tenha havido a diminuição do percentual correspondente à despesa com pessoal em 2018, não houve o cumprimento do estabelecido nos artigos 20, terceiro, a linha B e 23 da Lei Complementar 101/2000 e se manifestou pela aplicação de multa ao responsável. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o gestor foi citado pelo Diário Eletrônico 1043 para oferecer defesa, o que não fez. A DAFO, em relatório conclusivo, se manifestou às folhas 22 e 24, ratificando o relatório anterior. E o Ministério Público de Contas manifestou-se por seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 29 e 32, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de processo aberto a partir da CI número 639/2018, da DAFO, noticiando os municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido. A análise técnica procedida constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de Epitaciolândia se encontrava acima do limite máximo permitido no segundo quadrimestre de 2018, mas que houve um decréscimo de 1,44% entre o índice apresentado no primeiro quadrimestre de 2018 e este, mas que a redução não foi suficiente para a recondução das despesas ao limite máximo permitido. Citado o senhor João Sebastião Flores da Silva, que trouxe inerte, conforme certidão de folha 18. Relatório de análise técnica da segunda inspetoria, as folhas 22 a 24. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 29 de abril de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal, previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Em consulta ao Sistema de Análise e Prestação de Contas, observa-se que no primeiro quadrimestre de 2017, portanto, início da gestão, o município de Epitaciolândia apresentava 62,68% da despesa total de pessoal e, a partir do segundo quadrimestre, houve um decréscimo gradativo com a recondução do percentual da despesa total de pessoal. Bom, ademais, conforme o artigo 66 caput, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres, e o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano de 2016, o que daria prazo até o segundo quadrimestre de 2018 para o gestor reconduzir o limite da despesa total de pessoal, conforme já julgado no acordo número 11.151/2019 do plenário. Contudo, o processo em análise diz respeito ao segundo quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com pessoal, ficando no patamar de 57,01%. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Aplicar a multa ao senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito de Epitaciolândia, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei número 10.028/2000, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais,
E 2, notificar a origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com pessoal, conforme artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101/2000, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Palavra à nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. Como bem relatado pelo procurador-chefe, aqui houve a incidência do artigo 63, ele tinha até o segundo quadrimestre para atingir, não atingiu, ficou em 57,2, mas já no início do terceiro quadrimestre, inclusive já com a reclassificação das despesas, ele chegou a 54, e agora, no primeiro quadrimestre de 2019, está com 50,0,5, mostrando realmente que ele, né, atuou no sentido de reduzir, e efetivamente conseguiu reduzir já no terceiro quadrimestre, e assim, a exemplo do que já a Corte já se manifestou nos acordos 11.104 e 11.151 de minha relatoria em relação às prefeituras de Assis, Brasil e de Brasileira, também entendo nessa hipótese, dado, não é, o esforço do gestor, votar pela notificação do mesmo para que continue a observar o percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 20, terceiro B, da Lei Complementar 101/2000, cientificação ao gestor, com fundamento dos artigos 23 e 59, terceiro, parágrafo 1º e 2º, e parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, de que, enquanto os gastos com pessoal que ultrapassam os limites legais não forem eliminados, os termos do artigo 22 são a ele vedados todos os itens aqui já relacionados. Pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento e à Câmara Municipal de Itaçolândia para conhecimento e providências que entender cabíveis e arquivar após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Com a relatora, excelência. Conselheiro Ronald Palanco. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora.